Fala galera, beleza? Bom demais? Bem-vindos mais uma vez, meu nome é Renato. E hoje, galera, trazendo o primeiro vídeo da semana para vocês. E trazendo, enfim, um review que eu falei que eu ia trazer há tempos assim, entre aspas, né? Que o canal tem tem poucos meses. Mas quem já me conhece melhor de resenhas no Central HQs, nas lives, na minha página do Instagram, sabe que o quanto eu elogiei a obra Yan do artista taiwanês Shang Cheng. Inclusive eu vou estar falando desses materiais futuramente aqui no canal. Mas hoje, galera, eu vou estar trazendo um review das 3 edições de Baby, que foi o primeiro trabalho, inclusive, do Shang Cheng, mas o mais recente que a Comic Zone trouxe para o Brasil. Essa aqui é um case, um boxinho que alguns chamam de luva também, que veio para guardar as 4 edições do mangá, para ficar bonito na estante para os lombadeiros safados. E são 3 edições. Aqui cada edição com mais de 300 páginas. Esse é o volume 2. Cada capa uma mais linda que a outra. Volume 3. Cada edição também vem com extra. Um marca-página. Esse é o do volume 3. Esse é o do volume 1. O do volume 2 eu acho que tá perdido em algum canto aqui. Mas falando um pouco da obra, Baby é um manhwa, mangá taiwanês. Também essa nomenclatura a gente usa para os mangás chineses. Escrito, como eu falei, e desenhado pelo artista Shang Cheng. É um material que conta com capa cartão, com sobrecapa, papel pólen, preto e branco. Como eu falei, cada edição conta com um pouco mais de 300 páginas cada. E Baby é uma baita obra de ficção científica. Nessa história nós somos apresentados a Elisa, a protagonista, que ela vive numa Taiwan pós-apocalíptica, onde em um mundo que boa parte da humanidade já foi eliminado por um parasita, inclusive através da experiência de um parasita chamado Baby, que é no caso é um organismo que, ao fundir-se com seres humanos, acaba transformando transformando a pessoa em metade máquinas, aqui chamados de máquinas. Aqui já mostrando um pouco da arte para vocês. Aqui o início, a Elisa ainda era uma policial. E depois ela passa a viver em busca da sobrevivência, acompanhada de um robô que ela chama de velha rabugenta. E a arte aqui, ó, cara, é um espetáculo. Essa é, como eu falei, o primeiro trabalho do artista. Depois ele lançou Ian, algumas outras séries que eu torço muito para que a Comic Zone traga, como Old Man, que eu pesquisei e parece um material espetacular. E no volume 1, nós vemos a Elisa assim, encontrando acidentalmente no metrô com um grupo de sobreviventes, os poucos humanos que ainda restam, e também com um grupo de soldados que foram enviados para o mesmo local em busca também desses sobreviventes, e em especial essa garotinha aqui, a Alice, que ela tem um papel importantíssimo nessa história. Ela é a protagonista juntamente com a Elisa da obra. Esse primeiro volume, roteiro espetacular, narrativa, ação, muito bem trabalhado. Tá procurando aqui para vocês, galera, que é esse primeiro volume principalmente.
tem, tem algumas páginas coloridas que eu imagino que se essa obra fosse colorida também teria um charme a mais, cara. Mas é simplesmente brilhante esse trabalho. Aqui já mostrando um pouco da arte colorida. Aqui mais algumas. Sempre no início dos capítulos tem uma capa ou alguma arte com cores que dá um diferencial nessa história. O segundo volume, aqui tava escondido aqui o marca-página do segundo volume. As artes dos marca-páginas também poderiam ser de capa de maneira perfeita. É o mesmo formato. A arte de capa dos 3 mangás é a mesma, então infelizmente, apesar de eu odiar sobrecapas, nesse caso eu vou manter. E aqui nesse segundo volume a gente continua vendo o desenrolar da Alice e os outros sobreviventes, juntamente com os militares. Também acabam de encontrando um grupo de pessoas sobreviventes, assim, mas com algumas imperfeições, como é apresentado aqui na história. Aqui tem inclusive um embate entre Elisas e a Elisa, ela foi infectada pelo vírus Baby. Então ela pode assimilar qualquer componente cibernético, qualquer arma assim, e praticamente se torna parte do corpo dela. Então é um trabalho assim muito bem trabalhado, o roteiro, toda nuance, todo o desenvolvimento dos personagens. Aqui um personagem que é interessante, que é um quadrinista, acredito que seja uma referência ao próprio que o Shan Chen se inseriu na história. Tem esse senhorzinho aqui também que tá ligado, praticamente ele é um computador vivo. E como eu falei, galera, a arte é o ponto principal dessa história. Aqui também tem essa personagem que vai mais para frente vai se demonstrar uma das antagonistas. Terceiro volume, para mim tem a capa mais linda de todas as edições. Mesmo formato, sobrecapa, papel pólen, mais de 300 páginas. Aqui, como eu falei, aquela personagem da quarta capa do volume 2. E aqui vamos para o embate final entre a Elisa e os sobreviventes contra o exército de Máquinas. Tem toda uma outra personagem que é a grande antagonista da história e a relação dela com a Alice. Então, alguns plot twists muito bem trabalhados. Galera, para quem gosta de quadrinhos de ação, comics americanos, vai gostar disso aqui. Quem curte material de ficção científica, de distopias, até uma pitada de horror cósmico, se for ver assim, toda essa questão dos máquinas aqui tem algumas nuances até, e pelo menos eu percebi algumas coisas Lovecraftianas, vai curtir esse trabalho. Inclusive quem jogou muito videogame como eu na geração do Xbox 360, do Play 3, deve se lembrar que saíam muitos jogos de uma produtora japonesa chamada Platinum Games. Jogos como o Devil May Cry, o Bayonetta, o Metal Gear, que é mais voltado para o hack slash. Vai curtir esse material, porque isso aqui é adaptado para um jogo de ação hack and slash nesses moldes assim, cara, principalmente jogos orientais, até
também obras recentes como Nier Automata, vai curtir esse material. Eu acredito, inclusive, que o autor deve ter usado referência de videogame também. E esse aqui é um dos melhores mangás que você pode ler na atualidade. Trabalho nota 10, cara, no contexto geral. Só um ponto assim que eu não gostei muito foi o casezinho, cara. Achei o material um pouco fraquinho, cara, mas pra primeira tentativa da Comic Zone de lançar algo desse tipo, um, um brinde assim, entre aspas, para quem tá fazendo a coleção, vale a pena. Então é isso, galera. É o meu parecer sobre a trilogia Baby, material, como eu falei, um manhwa taiwanês lançado pela Comic Zone. E galera, eu já falo pra vocês, tanto o Baby quanto o Ian, vocês podem pegar e ler sem medo, que é um dinheiro muito bem investido. Obras curtas, 3 volumes já fecha. Então, uma história fechadinha, redondinha. Então essa é a minha dica de hoje pra vocês. E mais uma vez, galera, peço humildemente que dê uma oportunidade ao canal, curtindo esse vídeo, seguindo, compartilhando com seus amigos, compartilhando as suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.